estamos de volta e a gente continua na pegada da sequência. Olha aí que legal, né? E a sequência agora, ela vai ter nome. Conto isso pra você. Antes ela não tinha nome, né? Ela só tinha lei de formação. Mas a gente conseguia identificar, por exemplo, uma PA, uma... Números ímpar, ímpares. número par, números primos. Tinha nome. Não, mas não um nome tão específico. Agora, a partir dessa aula de hoje, nós temos sequências que são particulares na matemática, né? E elas vão seguir um padrão numérico, vão seguir uma regrinha básica e tudo isso a gente vai mostrar para vocês. Não sei se já chegou ao ouvido de vocês uma tal de PA e PG. Já ouviram falar sobre isso? Eu sei que tem uma música. Tem mesmo. Eu sei que tem uma música olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Essa música, o ano passado, fez um sucesso que vocês não imaginam. Não podia escutar o violão bater naquele tom que corria todo mundo que estava perto corria para dançar e para cantar. Pois é. Eu lembro. Né? E claro, né, quando a gente fala de música, é a nossa paródia. Então, a gente vai estudar algumas aulas aí sobre essas sequências específicas e depois, para finalizar o assunto aí, a gente tem uma paródia que vai abranger bastante coisa aí, né, do conteúdo, tá bom? Vamos com a gente, Vitor? De boa aí? Agora saímos de função e agora seguimos a sequência. Olha lá, então, aula de número 58. Falta pouco para metade. Progressão aritmética. Isso tem nome? Tem nome e tem apelido também. Tem um sinal. É uma PA. PA. Então vamos lá, né? Se é uma PA chamada de progressão aritmética, a gente tem alguns detalhes para definir ela, né? E depois a gente vai estudar o seu termo geral, que nada mais nada menos daquilo que a gente já disse, que é a lei de formação, tá? Então na aula 51 a gente vem que vem. Mas antes de continuar com os assuntos, a gente, claro, vai fazer aquele lindo oferecimento do dia. Olha lá, o professor aí, Cleidenilson. Olha lá, o nosso professor tá na foto? Acho que não, né? Cadê? Vamos professor Cleidenilson. Professor, cadê acho que você, não. professor? Ixi, a turma é grande, hein, professor Maurício? É grande. Turma grande. Tem um comédia aqui na turma. Tem. Tô vendo aqui, ó. Tá fazendo gracinha ele. Legal. Professor Cleidenilson, então, é o nosso amigo aí da aula de hoje que nos mandou o registro dos nossos meninos, nossos alunos, e a gente consegue fazer a referência aqui e mandar um abraço para vocês. Tá vendo esse aqui, ó? Tá vendo esse menino aqui, ó? É bem esse aí mesmo. Tá com gracinha. Tá com gracinha? Ai, legal, né? Que bacana, então, uma turma grande, uma turma bonita, animada, dá pra ver aí que a galera é animada. Mas e aí, professor Maurício, de que escola é essa turma tão bonita? O que você acha? Sei não. Sabe não? Nem um palpite? A professora lá de Pimenteiras mandou uma mensagem me explicando direitinho depois onde que é Pimenteiras, porque a gente ficou perguntando, né? Onde era Pimenteiras do Oeste, só que agora também não lembro, mas ela falou. Ela me falou. Mas vamos lá então descobrir a escola dessa galera. Olha lá, a escola de hoje, é a docinha do estado de Rondônia. É bem pertinho, Chupinguaia. É Chupinguaia, bem ali no Cone Sul. Escola Moacir Caramelo, a nossa docinha do estado de Rondônia. Eu pensei em falar Cone Sul, mas eu estava na dúvida se era Cone Sul ou se eles eram que a gente visitou ali no Guajará, de Costa Mar. Ali é Vale do Guaporé. Vale do Guaporé. Isso mesmo. Fiquei na dúvida. Então ficamos aqui com aquele beijo no coração para todos vocês, tá, galera? Professor Cleidenilson, também o nosso abraço, o nosso carinho e reconhecimento aí pelo seu trabalho e de todos os professores presenciais, tá bom? Vamos lá então de assunto agora, que são elas, né? A gente trabalhou 2 aulas de sequência no modo geral. Isso. Né? As sequências, beleza? A gente viu de números pares, números ímpares, múltiplos de 5, enfim, né? Sequências aí de maneira aleatória, mas agora a gente vai trabalhar uma sequência que é especial na matemática, chamada de progressão aritmética, apelido para os mais íntimos de PA. E aqui vai ser legal por um detalhe. Na sequência, atenção, nós ficávamos limitados, por exemplo, a descobrir a posição do termo.
Porque se nós começássemos do zero, um termo tinha, por exemplo, a posição 99, mas ele era o centésimo. Se começássemos do 1, esse termo ia ser o centésimo, mas poderia estar ocupando a posição 101. 101. Por quê? Porque ele vai deslocado por conta do zero. Agora, na PA, na progressão aritmética, esse problema vai ser resolvido. Por quê? Porque eu não vou mais me basear pelos números naturais, e sim pelos elementos da minha sequência. Eu já vou falar, esse aqui é o primeiro termo da sequência. Esse aqui é o meu último termo, é o termo do meio. Já vai estar determinado na sequência qual é a posição do termo. Isso mesmo. Então, com essa explicação toda do professor Maurício, a gente já foi com aí 20 slides. Mais ou menos. Não, mas eu tentei tirar um monte de informação, né? Mas foi esse detalhe porque teve aluno que ficou na atividade e ficou meio assim confuso. Por que eu fiz o centésimo e deu errado? Porque nós falávamos de posição. Não, verdade. Vamos esclarecer bem aí, né? E a progressão aritmética vem trazendo para a gente aí algumas situações específicas da matemática, que ela tem padrões a seguir, né? A gente precisa seguir padrões. Ela tem algumas, vamos dizer, determinações, quando cresce, quando decresce, quando se mantém constante e tudo mais, né? E a gente vai estudar tudo isso com vocês, tá? Vamos lá então, falando de progressão na telinha, olha lá. E essa escada? Bem uniforme, né? Eu cansei só de... Os tamanhos certinhos. É verdade, os degraus, né? Largura. E isso na arquitetura tem, né, um padrão bem definido. Tem o piso e tem o espelho, né? A parte que a gente pisa aqui é chamada de piso e a parte que é a altura é chamada de espelho. Tem uma escola, não lembro onde fica, que nesses espelhos eles colocaram várias regras e definições matemáticas, bem legal. Vamos falar um pouquinho de dinheiro? E aí, o Zezinho do Real, como é que é? O Zezinho tinha um péssimo hábito de gastar dinheiro, ficava devendo muito. Ixi, ainda bem que não sou eu, é o Zezinho. Gastava demais. E aí, ele fez o quê? Ele percebeu que tinha muitos gastos desnecessários. Então, um dia, ele acordou e falou assim, hoje não vou gastar dinheiro, vou economizar. E aí, olha só o que o Zezinho fez. O Zezinho criou uma estratégia. No primeiro dia, o Zezinho guardou R$1. Primeiro dia, R$1. E a partir desse dia, ele se comprometeu a guardar R$1 a mais todo dia do que no dia anterior. Ah, então peraí. No primeiro dia ele guardou R$1, mas no segundo ele já guardou R$2. R$2, R$1 a mais que no dia anterior. No terceiro, 3. 3. Ele foi sempre aumentando R$1 ao final. Que legal. Um jeito tranquilo de economizar, né? A princípio, começou suave, começou bem tranquilo, guardando só R$1, aí depois R$2, depois R$3. E ele criou essa estratégia. Será que essa estratégia deu bom para ele? Eu acredito que deve dar para juntar uma graninha, né? No primeiro, sempre R$1 a mais, né? Aí vai, só que, claro, vai depender disso aí do tempo que ele ficou guardando esse dinheiro, né? Sim. Mas eu acho que não ficou ruim, não. E um mês, será que ele conseguiu guardar quanto? O mês a gente contabiliza um mês de 30 dias, quando a gente está falando matematicamente, né? Um mês de 30 dias, eu sei que no último dia ele guardou R$30. Porque no primeiro 1, no segundo 2, no terceiro 3, está seguindo essa sequência. Então no 30º dia ele guardou R$30. E olha que interessante, R$30 que ele guardou em um dia é basicamente o que nós gastamos hoje com um lanche. Se você sai para lanchar à noite, comer um sanduíche, tomar um suco, ou tomar um açaí, ou comer qualquer coisa, se for lanchar à noite... mas cada dia teve que guardar, né? O dia anterior foi 29, no outro foi 28. Mas ele gastava muito, viu? Que ele gastava desnecessário. Era coisa desnecessária. Passava no mercado, aí via lá um lanche, comprava. Aí passava, via refrigerante, comprava. Aí, não sei o que, na escola, comprava lanche, comprava... Ele foi guardando. Vamos ver, será que deu bom? Deve ter dado bom no final do mês. Não sei. Vamos ver, então. A gente sabe, então, que foi R$1 por dia, aumentando a cada dia, né? Então, vamos dar uma olhada isso matematicamente falando. Olha lá. Então, quando a gente fala de resolver essa situação, vamos pensar. No primeiro dia... R$1.
No segundo dia, R$1 a mais que o dia anterior. Foi 2. 2. No terceiro dia, R$3. R$3. Sempre R$1 a mais que o dia anterior. No quarto dia, 4. E assim por diante, né? Com isso, o Zezinho, menino esperto, conseguiu guardar, então, um total de R$300? Não. Ah, não. Isso aqui, se ele guardasse R$1 todo dia. Se fosse guardar R$1 por dia, no total de 30 dias, Zezinho guardaria R$300. Sim, 30 vezes 1. Vezes R$1 por dia, né? Com 30 dias, daria... R$30. Tá errado aí. Tá, R$30. R$30, presta atenção. Todo dia guardando R$1 só. Como ele se propôs a guardar a cada dia R$1 a mais do que no dia anterior, num total de 30 dias, como é que ficou a situação dele? Olha, melhorou bem, né? Porque, ele foi aumentando R$1 a cada dia, mas na soma de todos os dias deu um total de R$465. Realmente vale a pena, né? Vale bastante a pena. Tranquilo? Vou fazer esse negócio. Então vamos observar a sequência que determina o dinheiro guardado pelo Zezinho. No primeiro dia é o A1, né? Primeiro termo, isso, R$1. Agora note que a cada dia que se passa teremos uma sequência de crescimento. Olha lá, então o segundo termo será igual a o A1 mais R$1. Esse é o A2. No primeiro dia, mais R$1. Isso. Então esse é o A2. O A1. Estou vendo um padrão aí, porque tem o A2 e o A1 na sequência. Cada dia que se passa, teremos uma sequência de crescimento, né? E quando a gente tem essa sequência de crescimento, a gente consegue visualizar isso de uma maneira constante. Olha lá. Perceba que a sequência continua e mantém um padrão de crescimento. Então, a cada dia aumentou R$1, a gente sempre vai ter o próximo termo vai ser o termo anterior mais 1. O próximo termo vai ser o termo anterior mais 1. Muito bem. Então, no primeiro dia era o R$1, no segundo vai ser o R$1 do dia anterior mais 1, né? E isso acontece a quantidade de vezes que eu continuar, que eu quiser. Então, sempre vai seguir essa sequência lógica. Tá, mas aí, por enquanto, eu tive uma aula de educação financeira, de economizar. Mas cadê a PA? E aí, né? A gente está falando aí de economia, a gente está falando de guardar dinheiro, mas e onde fica a PA? Cadê a PA em tudo isso, né? A cara dele, acho que não encontrou, né? Onde está a PA inserida? Realmente. Ele com o cabelo preto já é engraçado, louro está mais engraçado ainda. O que acontece? Quando a gente está falando de progressão, ali já disse, né? Vai ter um crescimento, né? Mas essa progressão, ela também pode decrescer. Isso a gente vai ver ao longo das aulas, né? Mas nesse caso aqui, tá crescendo e vocês viram que valeu a pena. Se ele guardasse R$1 por dia, simples assim, uma moedinha, né? Decidiu abrir um cofrinho lá e cada dia coloca R$1. Ele ia guardar apenas 30. No mês. Só que ele decidiu guardar sempre R$1 a mais que o dia anterior, totalizando aí os R$465. Ficou legal, né? Ficou bom. Vamos lá então, na telinha, então a gente dá continuidade. Falando da PA, a gente precisa encontrar onde está a PA em tudo isso, né? Ali, olha só, o que é uma PA? É uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado com uma constante. Essa constante vai ser chamada de razão da nossa progressão aritmética. Você viu que lá atrás no Zezinho nós sempre somávamos mais um, mais um, mais um. Então constante. Esse mais um é a nossa razão. É a razão, é uma constante. Então pronto, né? Então toda vez que a gente tiver uma sequência que aquela mudança for igual, a gente tem uma PA? Uma PA. Mas uma sequência que está somando, né? Isso. Nesse caso aqui, por exemplo, somou 2, né? E depois somou 2. E depois somou 2. Então a razão nessa sequência aqui é o 2? É o 2, porque está aumentando 2 em 2. Entendi, então. Beleza. Mas eu posso também subtrair, eu posso ter uma sequência também subtraindo, né? Diminuindo. Mas isso já a gente mostra para eles, né? Então, falando ainda da história do Zezinho, como é que ficou então? Olha lá, no primeiro dia R$1. Isso. Então, mais R$1 por dia. Então, tá aí.
sempre vai ser baseado no termo anterior, né? Isso. Isso. Observe que o número 1 se repete de forma constante. Então, esse número é a nossa razão. Então, sempre somado com a razão, a gente vai ter o termo posterior. É isso? Simples assim? Simples assim. Então, a razão é sempre aquilo que a gente vai somando de maneira igual, e isso vai trazendo um resultado, né, sempre constante. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Lá nas nossas 2 primeiras aulas de sequência, eram sequências, às vezes, também... porque tem um detalhe, né, professor Maurício? Nós estamos falando agora de PA, né? Toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA, tá? Nós vimos, por exemplo, a última questão do exercício era uma sequência numérica de números primos colocados em ordem decrescente. Não era uma PA, não tinha uma sequência lógica. Nós achamos no primeiro uma sequência lógica, eram números pares, mas aumentava de 2 em 2. Na primeira eram números ímpares, aumentava de 2 em 2 também. Tinha uma constante, uma razão. Na última não tinha. Na última era o quê? Números primos. Aí já não tinha um número que tinha que seguisse dessa forma. Então fica a dica aí para vocês. Quiser anotar, toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência é uma PA. E tá ficando bom. Agora, tô gostando. Tá gostando, Vitor? Tá ficando bom? Legal esse assunto, né? Então, se tá ficando bom, a gente pode continuar, né? Eu falo para ele que a PA é uma função ou não falo isso? Não, conta nada não. Deixa ele pensar que o assunto é outro. Mas aqui, o termo geral da PA. A gente viu que existem as leis de formação, né? Nós temos um segmento, né? E a gente sabe que cada detalhezinho na sequência é importante. E a lei de formação a gente segue aquela fórmula, né? A PA também tem a sua lei de formação. Ela tem um termo geral. E serve para qualquer PA, tu acredita? Eu já vi um detalhe ali, porque tem aquele A1 mais a razão, aí tem o A2 mais a razão, o A3 mais a razão. Então mantém um padrão ali, não é? Então ali, será que vai aparecer o termo geral? Marrom menos. Vamos lá ver isso geometricamente? Olha lá na telinha. Observe a figura abaixo. Bom, na figura abaixo nós temos uma bolinha, primeiro. Depois nós temos 5. Depois nós temos 9. Depois nós temos, deixa eu ver, 6, 11. E aí está aumentando. Mas o que essa figura tem a ver com PA? Não entendi nada de PA ali. Tu lembra que a gente viu lá números triangulares, números quadrados perfeitos? A gente viu alguns detalhes assim, não viu? E aí? E aqui? Não é triangular, nem é. Aqui, 1, 5, 9... 11, opa. Tá, mas então a gente começou aqui com uma bolinha, né? Deixa eu pegar o azul, uma bolinha. Aí depois essa bolinha continuou aqui, só que aumentou? 4. Aumentou 4 para cá, né? Isso. E depois? Aí a gente tinha essa e essa. Aumentou 4 Aumentou 4 de novo. E depois? Nós também? Tínhamos, cadê? Vamos ver lá. Isso, aumentaram as da ponta agora, né? Esses são 4 lá fora. Mais 4 também. Então a gente pode dizer que essa imagem, né, geométrica aí, apenas numa figura, a gente consegue ver que é uma PA. Tá indo, né? Tá indo aumentando de 4 em 4. E quem é a razão dessa progressão, então? 4. É o 4, né? Vamos ver mais um? E esse aí? Bom, tem 1 quadrado, depois tem 3, depois tem 5, depois tem 7. Desse para esse aumentou? 2. 2. Desse para esse aumentou? 2 também. 2. E assim, sucessivamente. Muito bom. Então, sempre que a gente quiser o segundo termo, é só a gente pegar o primeiro e somar com uma razão. Se a gente quiser o terceiro termo, a gente vai pegar o segundo termo e somar com a razão. Então, sempre que a gente somar a razão ao termo anterior, a gente tem todos os termos da sequência, certo? Beleza? E a razão da PA, então? E agora? A razão é esse valor constante, que vai aparecer, como eu peguei lá o termo da frente, o posterior, mais uma razão e achei o outro termo da frente, então a minha razão é a diferença entre o termo e o seu antecessor. Então a razão é sempre o segundo menos o primeiro, Isso, o terceiro menos o segundo. Acho que estou entendendo. Olha lá, acho que estamos compreendendo aí as coisas. Então assim, temos uma sequência especial na matemática chamada de PA. PA. E a PA tem uma característica própria. Vai sempre somando um valor constante, chamado de razão. Quem é essa razão? Aí eu penso, peraí, se eu tinha 1,
e aumentei para 5, então quanto que aumentou? Aumentou 4. Isso é minha razão. Como é que eu faço para descobrir quanto que aumentou? Eu pego o termo da frente, no caso o A2, menos o A1. Ah, entendi. Ou pego o A5 menos o A4. Sempre o termo da frente menos o seu antecessor. É porque às vezes pode dar a sequência todinha e não falar nada de quem é a razão, né? Isso. Se dá a sequência todinha e afirmar para você que é um APA, você tem condição de achar a razão. É só fazer o A2 menos o A1 ou o A3 menos o A2, você vai conseguir achar essa razão. Então, mais do que toda essa teoria, o mais legal de tudo isso é a prática. Então, vamos de mão na massa? Vamos fazer exemplos, vamos praticar, vamos mostrar para vocês aí como que de fato isso funciona, que aí sim isso vai internalizar aí, isso vai ficar na sua memória. Então, mão na massa, mão na massa. Olha lá na telinha, os exemplos, vamos ver. Dada as PAs abaixo, determine a razão de cada uma delas. Bom, então ele já afirmou que é uma PA. É uma PA, certo? Então, se é uma PA, para acharmos a razão, sempre o termo da frente menos o seu antecessor. Então, sempre a gente vai fazer o A2 menos o A1? Isso. Vamos fazer assim? Vamos. Pois é, né? E claro que a gente, quando faz o segundo menos o primeiro, a gente já vai achando aí a nossa razão em todas as situações, tá certo? Beleza? Então aqui quem é o A1 é o primeiro termo e o A2 é o segundo, mas a gente pode fazer qualquer um, né? Já que ele está dizendo que são progressões aritméticas, a gente não tem problema com isso não. Mas se a gente fizer o A2 menos o A1, é a mesma coisa que 8 menos 4, que vai dar 4. Então a nossa razão nessa primeira é 4. Agora aqui, A1 e A2, beleza? Beleza. Ah, então eu vou fazer o A2 menos o A1, uai, mas aí como é que eu faço 18 menos 24? Vai dar negativo? Vai dar menos 6, pode 6, isso? Pode, menos 6, quase na orelha do Vitor, mas deu menos 6 ali. E agora aqui, o A1, o A2, então eu vou fazer A2 menos o A1, isso tudo é para achar a razão, tá, gente? 8 menos 1, 8 menos 1... 8 menos 7. Então, nessa primeira, letra A, a razão é 4. Nessa aqui, a razão é menos 6. E nessa terceira, a razão é 7. Tá? Podemos fazer dessa forma? Podemos ter razão negativa? Pode sim, senhor. Tá bom? Beleza. Beleza? Legal? Conseguiram entender o porquê que a gente... Como que a gente encontra a razão? Aí nós já temos alguns detalhes, não é? Olha só, umas PAs estão crescendo. Está aumentando. Outra vez diminuindo. Pois é. Já fica uma pulga atrás da orelha. É, mas a gente vai aprender isso aí na sequência da sequência. Vamos de exemplo número 2? Vamos lá? Monte uma PA agora de... Eixa, eu não sei não. 5 termos. Não sei não. Mas professor Maurício, ele deu o primeiro e deu a razão. Mas não tem a lei de formação para fazer os 5 termos. Mas dá, menino. É só a gente ir somando a razão. Mais o anterior, mais o anterior. Mas só isso? Não, mas não pode ser muito fácil assim não. Vamos lá então, o primeiro termo é quem? 3. 3. Aí ele disse que a razão é 4, então eu vou ir somando 4. 3 mais 4? 7. 7 mais 4? 11. Aí ele pediu só os 5 primeiros, né? Mas a gente pode depois colocar 3 pontinhos? Porque se disse monte uma PA de 5 termos, não, de 5 termos, exatos, né? Finita. Isso. 11 mais 4? 15. 15 mais 4? 19. E fechou. Acabou-se. Beleza. Agora, se dissesse determine os 5 primeiros termos da sequência, quer dizer que tem mais, né? E é legal que ela foi crescendo, né? Os números? Vamos lá, e agora aqui? Começa com menos 5 e a razão é 7. E a razão é 7, tem que somar 7. Mais 7. Mas menos 5 mais 7? 2. Ah, porque eu devo 5, tenho 7, 2. Ah, tá. Então ela pode começar negativa e daí por um determinado momento começar a ser positiva? Pode. Pode? 2 mais 7? 9. 9 mais 7? 16. E 16 mais 7? 23. Beleza. 5 termos. 5 Fechou. termos. Agora aqui começamos com quem? 49.
49. Só que aqui é uma razão negativa, então vai diminuir. 8. tira 8. 41. 41. E aí a gente vai sempre diminuindo. Pode assim também? Pode. Então não tem problema com isso. 41 tira 8. 33. 33 tira 8. 33 tira 8, fica 25. 25 tira 8. Fica 17. E aí pronto, né? Deu certo aí? 5, Deu? 2, 4, 5. Muito bem. Certinho. Gostei. O que vem depois? E agora, a gente fez 2 aí, praticando mão na massa. Agora é que a gente vai ver, de fato, o termo geral da PA. Então, agora vamos conhecer o queridinho termo geral da progressão aritmética. Mas olha lá. ele serve para qualquer uma PA? Serve, te conto que serve. Te digo. Termo geral da PA. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Pega. Tem que decorar isso aí. Como é que é? Aqui. Agora a gente vai mostrar para vocês quem é o AN, quem é o A1, quem é o N e quem é a razão. Olha lá. A N, aqui diz assim, ó, termo geral, né? Por isso que serve para todo e qualquer PA, tá? O AN, a gente diz que é o último termo ou um termo geral específico em determinado momento. O A1 sempre vai ser o primeiro termo. O N já é o número de termos, a quantidade de elementos que tem aquela sequência. E a razão é o nosso R, tá? Então anota essa aí, porque é o coração da aula. Eu preciso anotar esse slide, sem sombra de dúvida. Anota o termo geral, porque a gente vai usar ele muitas vezes agora nas atividades, né? E você vai precisar saber quem é quem, tá? Que o AN é o termo geral, que o A1 é o primeiro, que o N é o número de termos e que o R é a razão. Beleza? Todo mundo anotou? Certeza? Tem que anotar, viu? Vamos lá? Uma vez conhecido o termo geral, a gente pode começar a aplicar, né? Porque ali antes a gente estava fazendo sem o termo geral. Sem o termo geral. Dá certo, dá, mas só que tem situações que às vezes pode ser que precise, né? Então a gente estava ali, a gente montou, a gente conseguiu descobrir a razão tendo a sequência e a gente conseguiu montar a sequência tendo a razão e o A1, isso. né? E agora está me dizendo que tendo a razão e tendo o A1, eu consigo achar o termo que eu quiser. É esse o detalhe importante do termo geral. Com o termo geral, nós montamos 5 termos da PA, não foi? Uhum. Mas se eu tiver o termo geral e a razão, eu consigo encontrar o termo que eu quiser. E agora é assim, se ele falar centésimo termo, eu vou colocar 100. Eu já vou encontrar o termo que ocupa a posição de número 100. Por quê? Porque na fórmula tem o primeiro termo, é o A1, somado com o A1. Legal, legal. Então vamos agora mais mão na massa. Aqui o negócio é assim, ó. Aqui não há... Hoje vai sair pão e pizza, com tanta mão na massa. Ai, para, me deu fome. Pão pizza, ai, gostoso pão pizza. E o café? Café. Não tem café, hoje não tem café. Não tem? Tá de férias. Tem café? Aqui é assim, a gente vive à base de café. Mas o pão pizza, hein? Acho que vou ter que passar ali depois e comprar. Olha aí, mão na massa. Na padaria. Eu vou seguindo. Não, vai comprar. Depois a gente fala, né? Bom, mão na massa. Vamos lá, hora de produzir, porque a gente aqui não deixa dúvida, não fica nada assim no abstrato. A gente bota para funcionar. Então vamos lá com mais exemplos, olha lá. Exemplo 3. Dada a PA abaixo, determine o que se pede. Primeiro nós vamos começar a identificar, né? A conhecer. A conhecer a sequência. Olha lá. Não precisa não, tá tudo... Dada a PA abaixo, determine o que se pede. O A1, quem é o A1? Primeiro termo, né, professor Maria? Primeiro termo. Olha aí, daqui eu consigo. A1 é o primeiro termo, ou seja, quem é o primeiro termo na sequência lá? Dá uma riscadinha lá, faz uma bolinha. Quem é o quê? Circula, circula. Quem? O primeiro termo. Aqui, uai, tá aqui, ó. Presta atenção.
Quem? O menino quando fica mexendo. É. Olha lá. Não é só o menino, não. AN. Quem é o AN, professor O Maurício? AN não tem ali. Não. Ah, o AM. É o termo geral ou a gente último considera termo. o último, mas ali a gente tem 3 pontinhos, né? Não tem último termo. Então, ali, não tem. Quem é a razão? Isso, peraí, a razão é o 6, 11... Tá aumentando de quanto em quanto? De 6 em 6. 6 em 6, é. 5 mais 6, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 6, 23. Ah, então já sei que a razão é 6, ó, porque fizemos o A2 menos o A1 e deu 6. O A7, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, aqui parou no quinto, né? Aham. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então o próximo é só somar mais 6? Mais 6. 29 mais 6? 35. Aí esse é o A6, é o sexto termo. E 35 mais 6? 41. Ah, então pronto, o sétimo termo vai ser o 41. Aí tava fácil, né? Porque a gente queria só o sétimo. Mas e se eu quisesse o centésimo? Aí eu preciso usar a lei no nosso termo geral. Isso. Né? Beleza? Beleza. Vamos de mais exemplo? Exemplo de número 4, olha lá. Dada a PA, menos 5, menos 1, 3, 7 e o enésimo termo. Opa, é uma PA finita. Tem fim, ó, tem o enésimo termo. Ela tem 15 termos, tá então, escrito o ali. AN vai ser o A15. Isso, a N é o A15, é o 15º, né? 15º termo. E quem é o N? A quantidade de termos é 15. 15, porque parou aqui, tem 15 termos, então o N indica a quantidade de termos dessa nossa progressão aritmética. E a razão tá indo ali de 4 em 4, né? 4 em 4. De menos 1 para 3 deu 4, de 3 para 7 dá 4, então a razão é 4. Então agora eu posso usar o meu termo geral da PA, olha lá. No lugar do AN eu vou colocar a 15. No lugar do A1 eu vou colocar menos 5. É só substituir. Isso. No lugar do N eu coloco 15 e no lugar do R eu coloco 4. A única coisa que é própria da equação é o menos 1. O menos 1 não muda em situação nenhuma, tá? Beleza? Então quem vai ser o meu A15? Vai ser menos 5 mais 15 menos 1. 14 vezes 4, né? Lembrando que a gente tem que resolver de acordo com a ordem das necessidades de expressão, né? Primeiro dentro do parênteses e depois multiplicação para depois subtração. Tá? Falei muito rápido? Super, né? Vamos lá. 14 vezes 4, 56. Tenho mais 56, mas eu devo 5. Eu vou pagar minha conta e ainda vou ficar com 51. Então quer dizer que o 15º termo dessa sequência, se a gente for seguindo aí mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, quando chegar lá no 15, o número que vai dar é o 51. Beleza? Vamos lá de exemplo 5? Calcule o primeiro termo de um APA em que o termo que ocupa a posição 50 é menos 100 e a razão é 2. Vixe, sei não. Primeiro vamos elencar os elementos, quem é quem? Olha lá, ele quer o A1, então o A1 eu já sei que é uma interrogação, né? Ó, interrogação. E o AN, ele já disse, né? Menos 100, é o termo que ocupa a posição 50, então o N é 50. Ah, o N é 50. Então ali é o A50 também, né? Isso. E a razão? Ele disse também, né? A razão é 2. Legal. Então, a gente pode aplicar o termo geral da PA. Substituindo nos lugares corretos, agora ele quer o A1. Então, presta atenção ali onde é que ele quer. Ele quer quem? Ele quer esse cidadão aqui. Nesse cidadão aí. Isso aí que ele quer. Beleza? Esse aqui. Aqui. Tá bom, senão tem que limpar aí, senão não vai aparecer o restante. Ele quer o A1, então a gente tem que tomar cuidado de onde substitui, né? Quem é o AN? O AN é menos 100. Quem é o A1 eu quero saber. Não sei. O N é o 50 menos 1 vezes a razão que é 2. Beleza? 50 menos 1, 49 vezes 2, 98. Tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, o A1 vai dar menos 198. A alternativa é a letra B. B de beleza. Beleza. Entendi. Não ficou dúvida. Certinho? Até aí tudo bem? Vamos agora a mais um exemplo. Exemplo de número 6. Olha lá.
Dada a APA 5, 15, 25, 125... Ah, tá, entendi. Determine quantos termos tem essa sequência numérica. Que de repente... Então, o primeiro termo, o A1 é quem? É o 5, né? O A1 é 5. O último é o 125. A quantidade de termos? Não sei. Não sei, então vou botar uma interrogaçãozinha. E a razão é 10, tá indo de 10 em 10. Eu tomei um susto, porque 5, 15, 25 foi... Oxi. Primeiro passo, a gente coleta os dados do problema. Depois, a gente substitui na equação. E o terceiro, resolver a expressão. Os 4 passos, 3 passos para resolver. Isso mesmo. Coleta os dados, substitui na equação e partiu solução. Resolve a expressão. Podemos dizer que esse primeiro passo aqui é aquele passo importante do Bhaskara, de tirar o A, o B e o C, para poder substituir certinho, senão fica errado na hora de resolver o problema? Uhum. Vamos lá então? Já elencamos os dados, vamos na equação. A N é 125, o A1 é 5, o N eu não sei e a razão é 10. Então vamos resolvendo devagarinho aí. Aqui, ó, só um pouquinho, chuveirinho. 10 vezes N, 10N e 10 vezes 1, 10. Beleza? 10N menos 10. Isso, agora resolvemos a equação do... Esse 5 veio para cá também, né? Já. Tava somando, foi para lá, subtraindo. 125 tira 5. 120. 120 soma 10. 130. 130 dividido por 10. 13. Deu 13, né? Legal. Então quer dizer que o nosso N aí, a quantidade de termos é 13. Então, se eu for fazendo aí 5 mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 35... Enfim, teremos aí, até chegar no 125, 13 números nessa sequência, 13 termos. E olha que coisa interessantíssima da aula. Nós fizemos de forma dedutiva a PA, vimos lá a aplicação, percebemos o que aconteceu na aplicação, nós montamos PA tendo o primeiro termo e a razão, nós trabalhamos a PA de maneira expressa na sequência, tiramos os termos da PA, verificamos quem é a razão e depois fizemos a aplicação na fórmula, calculando o enésimo termo, o AN, calculando o primeiro termo, o A1, calculando o número de termos, N. Então só faltou uma, calculando a razão com o termo geral mesmo, né? Uhum. Tendo termos separados numa sequência, termos longes, que não são sequenciados, para encontrar a razão. Mas o resto nós fizemos tudo, para que você pudesse perceber esse usar a fórmula, usar o termo geral. E aí, assim, praticando, né? Essa é a nossa primeira aula de PA, então a gente vai vir com quiz, a gente vai vir trazendo mais exemplos, né? E temos ainda as atividades de sala e tudo mais. Brincando com os números? Vamos lá? Brincando com os números, qual é a perguntinha da aula de hoje? Olha lá. Pense e responda. Um menino guardou 3 mangas, 6 ovos, 1 tomate, 2 maçãs e 5 laranjas. Quantas frutas ele guardou no total? 14, Ixi. 15, 11 ou 10? 90% das pessoas erram. E aí é um detalhe interessante. Nós sabemos diferenciar fruta. O Vitor está tentando resolver. Parou de interpretar para resolver. Nós sabemos distinguir fruta de legumes, de verdura. Nós sabemos o que é fruta, o que é legumes, o que é... Não dá dica, professor Maurício. Não, só estou perguntando se nós sabemos. Um menino guardou 3 mangas, 6 ovos, 1 tomate, 2 maçãs e 5 laranjas. Quantas frutas ele guardou no total? É com vocês aí, galerinha. 90% das pessoas erram, mas a gente espera que vocês acertem. Nós estamos com 10% aqui. Claro, certeza. Então agora é com vocês, né? A gente partiu atividades de sala, revisão e tudo mais. E essa aula a gente fica por aqui. Até já!